que é esse avanço que a gente fala? Como que tem que ser feita essa reprovação, essa retenção? Primeiro, quando você tem a retenção, não é uma coisa fácil de fazer. Os pais ficam tristes, a criança fica triste. Por quê? Porque a escola faz parte da vida da criança. Não faz? Escola não faz parte da vida? Pois é, metade do dia da criança está na escola. E ela tem um grupo de amigos, e muitas vezes ela fica com vergonha. Enfim, tem muitas coisas que às vezes incomodam, né, a criança. Mas sempre é muito importante a gente ter uma linguagem clara. É muito importante. Primeira coisa, a gente conversar com a criança, ter uma linguagem clara, mostrando assim, olha filho, ou olha filha, você percebeu? A gente tentou isso, tentamos aquilo, por isso que é importante a gente começar desde o começo do ano essa questão da retenção da criança, da reprovação, ficar atento a isso, né? Olha, você percebeu que você tem essa dificuldade, Então, essas questões escolares, pontuar com a criança isso, e pontuar com a criança os ganhos que ela vai ter numa questão, numa reprovação, no sentido de você fazer de novo, de uma forma bem feita, aqueles conteúdos. Então, a primeira coisa é a aceitação dos pais, porque os pais têm que ter isso têm que estar muito cientes disso, tem que estar muito bem resolvido, porque eles vão ter que passar a segurança para os filhos e não ter isso como uma punição. Muitas vezes os adultos ficam, ai, coitadinho do meu filho e tal. Não, coitadinho não. Ele teve algumas dificuldades, é uma coisa pontual, e ele vai superar. Se você não acreditar no seu filho, se você não acreditar no seu aluno, se você, profissional, não acreditar no seu paciente, como que ele vai ter recurso emocional para acreditar nele mesmo? Então, a gente tem que acreditar no nosso filho e falar, você vai dar conta, você vai conseguir, você não conseguiu agora, mas cada um tem seu tempo. E aí, você sabe o que eu converso muito com os pacientes quando acontece a questão da reprovação? Eu mostro as flores do jardim, eu mostro as frutas, eu falo, tá vendo a laranja? Tá vendo a manga? Tá vendo lá, ó? Cada uma tem uma época de amadurecer. Tem umas que amadurecem mais rápido, outras amadurecem, cada um tem seu tempo. E a gente tem que respeitar esse tempo. Tá vendo as flores? Olha os botões de rosa. Cada botão, ele abre de um determinado tempo, filho, ou filha, ou aluno. E eu tenho certeza que quando você desabrochar, vai ser uma rosa linda, vai ser uma coisa bacana. Vocês estão entendendo? Olha, a Márcia reprovou 2 anos na escola, fiquei triste, mas nos anos seguintes foi uma das melhores alunas da escola. Ah lá, a Márcia está falando isso. Então, eu acho que os pais têm que estar com isso muito bem resolvido, para poder resolver isso com os filhos. Muitas vezes os pais se sentem culpados, se sentem, né? E aí, às vezes, eles querem até processar a escola, porque onde já se viu, não pode reprovar. Gente, a gente tem que somar, a gente não pode dividir.